Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouco mais sobre a vitória do Timão, classificação na Copa do Brasil com o sucesso dos dois centroavantes em campo, né? Os galãs da Fiel, Pedro Raul e Yuri Alberto. Será que eles podem seguir? É uma nova dupla de ataque do Corinthians? Eu vou te dar alguns detalhes que eu consegui colher depois da partida com as entrevistas no pós-jogo. Declarações de Antônio Oliveira, outros atletas também, para a gente poder falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal aí, vamos juntos! Que vitória importante essa sobre o São Bernardo, evidentemente, pela classificação, mas mais do que isso, né? Depois de uma eliminação do Paulista, você enfrenta um adversário que, embora esteja na Série C do Campeonato Brasileiro, fez uma brilhante campanha no estadual, venceu o próprio Corinthians dentro deste estadual e que, obviamente, poderia impor mais dificuldades do que o Corinthians estava esperando, até por conta de todos os erros de arbitragem presentes no jogo, inclusive com a não expulsão do Fagner, mesmo assim, com a expulsão bizarra do Garro, com gol anulado e mal anulado do Yuri Alberto, o jogo poderia se oferecer mais difícil do que a gente imaginaria. E com isso, o Antônio Oliveira foi para o jogo depois e concedeu algumas das suas frases que eu gosto de ouvir. O Antônio tem uma oratória que ele passa uma mensagem muito bacana, muito legal. E ele disse que foi a vitória do caráter, a vitória da coragem, a vitória que ele dedicou para esses atletas. Porque, obviamente, houve adversidades, né? Houve problemas no jogo em que o time soube sair delas. Mas mais do que o time, né? As mãos do técnico também, que motivou os jogadores, que preparou os caras durante a semana para jogarem com um a menos. Vejam só, o Yuri Alberto revelou isso depois, de que houve uma preparação nesse sentido, inclusive, que ela foi muito trabalhada e específica para o jogo. Então, o Corinthians sabia como se portar. E isso é muito legal, você trabalhar... Porque, cara, eu conversei com alguns jogadores que atuaram com o Guardiola, por exemplo, e todos eles relatam, cara, o Guardiola ele tem um plano para cada coisa que acontecer no jogo. Então, nunca o jogador está surpreendido. Eu valorizo o técnico que faz isso. E aí você vê que na semana antes do time ter um jogador expulso, eles trabalharam como lidar quando tiver um jogador a menos. Tanto que o Antônio não faz nenhuma troca para mexer no escopo do time. Ele troca depois, no intervalo, colocando o Matheus França e tirando o Wesley. Mas ele mantém o time mesmo sem o Rodrigo Garro. Não sei se ele perdesse talvez um zagueiro, se ele não recompôsse ali, né, obviamente com um jogador mais no sistema defensivo, talvez recuasse o Ranieri, talvez nem precisasse mexer. Mas no caso do Rodrigo Garro, ele não mexeu. Ele esperou o intervalo para poder fazer a alteração, porque o time sabia se portar e tinha um resultado vigente, né, de 2-0, o que também favoreceu. Eu queria falar muito sobre o sucesso dos dois centroavantes, porque foi uma surpresa. Eu imaginava o Romero tendo uma sequência, ele entra no segundo tempo, o Wesley está vivendo uma grande fase, o Pedro Raul e o Yuri Alberto são dois centroavantes em nível de titularidade, a gente sabe disso. Mas os dois serem colocados juntos como titulares e você tirar o Yuri da área chamou a atenção. Até pela fase que o Yuri está vivendo, né? Muito por conta do Antônio. E foi muito simbólico, né? A gente está falando do mesmo estádio em que o Mano Menezes chamou ele de burro e imediatamente depois substituiu o Yuri Alberto. E aí você vê que dias depois, poucos meses depois, o Yuri Alberto volta ao estádio, faz 2 gols, um deles mal anulado, e recebe desde então, desde a chegada do Antônio Oliveira, um carinho muito grande, uma atenção muito grande, e até o jeito de jogar do time que favorece mais o Yuri. E aí você vê que mesmo a gente sabendo que o Yuri não é o cara que joga de costas, ele conseguiu aproveitar melhor algumas oportunidades pelo jeito de jogar, está sendo mais abastecido, né? Entrou o Rodrigo Garro no time, tudo favorece, mas ele jogando pelo lado direito, atacando o espaço, funcionou muito bem. E depois, no segundo tempo, quando ele mantém, inclusive, os dois, boa parte do tempo, o Yuri está um pouco mais à esquerda. Ele está dando uma flexibilidade, uma mobilidade para o ataque que eu ainda não tinha visto, né? Especialmente com esses dois centroavantes que têm características distintas, mas que são fazedores de gols. E vejam só, o time venceu por 2-0, com 2 gols desses centroavantes. A grande questão que paira é se eles vão ser mantidos. Se a gente está falando de uma nova dupla de ataque, de 2 jogadores titulares, eu sei que a temporada é longa, que você não necessariamente vai jogar com o mesmo time o tempo inteiro, mas eu acho que você parte do pressuposto de uma titularidade de 11 ideal, né? Aquele 11 ideal para montar um time. Esses dois estão no 11 ideal.
Pela entrevista do Antônio, eu senti que foi uma estratégia específica pro jogo. Ele usou frases do tipo, feliz de quem tem esses dois, porque eles têm muita qualidade. Obviamente essa situação vai se repetir, mas em outros, talvez não. A gente pensa jogo a jogo. Foi uma estratégia para essa partida, pode ser que mude. Ou seja, ele sabia que a estatura do São Bernardo, com o Foster lá e o Helder, e o Alan Santos também que recuava, era um dificultador. O Pedro Raul é um cara que, enfim, dispensa comentários na altura, né? E também no oportunismo, no pivô, na parte de aproveitar bolas alçadas, inclusive nem foi de cabeça o seu gol, mas de um oportunismo de centroavante. E aí você ter dois caras ali para preocupar a defesa, obviamente que é uma estratégia que deu certo. Agora, vai ter jogos, né? Vão ter jogos, né? Melhor dizendo, que você não vai adotar esse sistema. E que daqui a pouco o Pedro Raul pode ser um cara como alternativa para uma bola aérea no segundo tempo. Então, a sensação que eu fiquei é que foi algo para esse jogo. Mas, aí fica a opinião do comentarista aqui. Cara, deu certo. Mas não é que deu certo, deu muito certo. Porque não foi só apenas pelos gols marcados. Eles se entenderam. O Yuri, saindo da área, ele tem realmente mobilidade, ele também participa do jogo, ele também acrescenta e às vezes até confunde a marcação, como o Pedro Raul também faz isso, e daqui a pouco sobra para um, sobra para outro. Aquela bola que o Wesley cruza, que o Pedro Raul oferece, ela podia ser para o Yuri, mas será que o Yuri não estava preocupando a marcação também ali num outro setor, a ponto do Pedro Raul conseguir confundir a defesa e atacar o espaço no meio de dois zagueiros? Então, é interessante. Normalmente, dois centroavantões eu não gosto, que são caras do tipo, da característica do Pedro Raul, porque eles ficam muito fixos dentro da área. Agora, quando você tem um atacante, como é o caso do Yuri, que é jovem, é rápido e ele tem essa flexibilidade, faz sentido. Eu vou dar um exemplo. O Internacional, por exemplo, que contratou o Ener Valencia. O Ener, desde o ano passado, é o centroavante do time. Mas ele é um cara que, pela explosão, ele pode fazer lado de campo ou bico de área. Então ele pode jogar junto com o Lucas Alari, ele pode jogar junto com o Rafael Borré. E aí você pode ter dois centroavantes. Então é mais ou menos nesse sentido que eu estou falando que essa dupla pode dar certo. O Antônio usou como estratégia para esse jogo, mas eu repetiria. Eu repetiria para ver um pouco mais. O Antônio, nessa entrevista, ele falou outras coisas sobre criar uma atmosfera interessante, saudável, porque ele foi muito questionado de o que você fez, porque esse Corinthians veio aqui há não muito tempo e sofreu contra o São Bernardo e perdeu para o São Bernardo e estava vivendo um período terrível. De repente, o Antônio consegue esse resgate, embora a eliminação no Paulista não foi culpa dele, ele consegue uma evolução, não dá mais tempo e o time volta ao 1º de maio e mostra um futebol completamente diferente. E aí, obviamente, que ele não quis falar sobre o antecessor, por ética, né? Mas que ele precisava fazer com que os jogadores competissem mais, corressem mais, trabalhassem mais. E que ele percebe isso no grupo de jogadores. Que ele se sente muito orgulhoso porque ele chega ao CT e percebe os caras com vontade, mesmo aqueles com história, de trabalhar, de correr, de aprender, porque ele entende que na qualidade o Corinthians era melhor que o São Bernardo, mas ele precisava dar um pouco a mais, né? Dar aquele 110% para poder vencer o jogo, porque realmente as condições elas não foram favoráveis e nem pelo adversário, pela arbitragem. Então o Corinthians poderia se complicar num jogo teoricamente mais favorável para si. Falou sobre o Breno Bidon, a escolha pelo Breno Bidon na ausência do Maicon, e aí achei muito interessante que ele fala o seguinte, não é algo aleatório do tipo assim, Bidon, vem você aqui. Não, tudo é pensado, a não ser situações que você não está esperando dentro do jogo. Então a escolha do Bidon, ela foi planejada. Se o Maicon não pudesse jogar, ele já sabia que o Bidon poderia jogar. O Ranieri saiu elogiando muito o Bidon, porque o Ranieri também tinha como parceiro o Maicon e de repente o Maicon sai e entra um garoto de 19 anos e o Ranieri falou assim, cara, jogou como gente grande. E o Antônio Oliveira classificou o Bidon como uma joia, que ele não olha a idade, ele olha a qualidade. E realmente, para o Bidon estar sendo titular assim, em tão pouco tempo, foi no jogo contra o Água Santa e já ganhou uma credencial para ser titular num jogo decisivo de Copa do Brasil.
Méritos para o moleque e para o técnico também, que não está tendo preconceito nesse sentido em utilizar o moleque, o garoto. Ele também elogiou muito a presença, falando aí no contraponto, do Paulinho, que a gente já falou aqui, tá para voltar, jogador dos mais experientes, líder do grupo e que, mesmo sem estar relacionado, esteve lá. Ele, inclusive, fez questão de citar, o que mostra a união desse grupo, a família que está esse grupo, que Paulinho está aqui conosco. Eu não via isso com o Mano Menezes, não via isso no ano passado. O Antônio Oliveira, ele está tendo uma qualidade além da capacidade técnica e tática de jogo. Ele está tendo uma liderança e resgatando uma autoestima do elenco que é bonito de ver. É bonito de ver o que esse treinador está conseguindo. Que acerto da diretoria do Corinthians. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei se ele vai ganhar alguma coisa, a gente não tem como prever o futuro, eu não sei se ali na frente ele não vai se atrapalhar, não sei. Só sei que até esse momento a escolha por Antônio Oliveira não poderia ter sido melhor. E aí, o que vocês acharam de tudo isso que eu falei? Vocês estão felizes com o Antônio? Eu confesso para vocês que eu estou empolgadaço. Não sei, repito, onde o Corinthians vai e pode chegar, porque a concorrência na temporada vai ser muito grande. Mas no que diz respeito ao que o Corinthians pode, não tinha cara melhor para estar ali na frente. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!